O Kilo começa dizendo: "O que nós temos aqui?" Ele pede com licença, mas como ela não responde, ele pergunta novamente. Ela pergunta: "E aí?" Ele fala que o tênis dela é verde, que é a cor favorita dele. E depois que ela agradece, ele pergunta para onde ela vai e ela diz que está indo ali na frente para encontrar os amigos dela. Ele pede o número dela e fala que ele gostaria de conversar com ela, mas ela diz que não e fala que está ocupada agora. Ele pergunta se ela tem certeza e fala que pode ser o Instagram ou o Snapchat, mas ela diz que não e agradece. E assim que ela se aproxima, ele pergunta: "E aí?" E ela pergunta se esse carro é dele. E depois de pensar no que responder, ele pergunta se ela não estava ocupada. Mas ela prefere mudar de assunto e fala que o carro dele combina com o tênis dela. Ele fala que é verdade e mais uma vez ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que está roubando e pergunta se ela quer ajudar a roubar o carro. Ela fica ali parada sem responder e ele diz que é claro que esse carro é dele. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que ela é dali mesmo de Houston. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que sinceramente estava indo encontrar as amigas dela. Ela pergunta se ele estava ali trabalhando e já ele diz que achou que ela estivesse ocupada e diz que ele vai sair. Ela fala que ele tem um carro muito legal e mais uma vez ele agradece. Ele fala que ela disse que ela estava indo encontrar as amigas dela e ela fala que é verdade que estava indo encontrar as amigas dela e que ela ficou confusa achando que ele estivesse ali trabalhando. Ele pergunta se ela ficou confusa e também pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ree. Ele diz que o nome dele é Kilo e que ele apertaria a mão dela se ele não estivesse suado. E depois que mais uma vez ela diz que o carro dele é muito legal, ele agradece e pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não. Ela fala que não tem e ele pergunta se ela poderia ir para o outro lado e diz que ele não quer ficar descosta para a rodovia. E diz que ele não quer que um carro venha de repente. Ela diz que assim vai dar pra ele ver e ele diz que sim e fala que ele prefere assim. Ela pergunta o que ele estava fazendo e ele diz que nada e que só estava relaxando. Ela diz que eles podem sair para algum lugar, mas ele fala que ela estava ignorando ele. Ela fala que pensou que ele estivesse limpando a rua e ele fala que ele trabalha duro. Ela diz que ela também trabalha muito e que ela não sabia que ele tinha esse carro legal. Mas ele diz que ele não se importa e fala também que isso é apenas um carro. Ela diz que se ele quiser, eles podem sair para algum lugar e de repente almoçar. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e ela diz que é um carro muito legal. Ela diz também que justo hoje que ela está usando verde, ele fala que eles estão combinando. Ele fala que está muito calor ali e pede para ela esperar e diz que ele precisa tirar esse colete. Ele fala que está suando muito e diz que isso é uma loucura. Ela pergunta se ele estava limpando a rua e ele diz que sim, mas que esse não é o trabalho dele. Ele fala que ele só precisa cuidar do que é dele e diz que ele herdou aquele quarteirão. Ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela e em seguida diz que ele precisa entrar. Ela se aproxima e chama por ele e ele pergunta se ela disse alguma coisa e ela pergunta se ela pode entrar. Ele fala que depois de tudo que aconteceu, ele ainda não tem certeza e pede para dar uma olhada no Instagram dela. Ela fala que vai passar o Instagram para ele e pergunta por que ele quer e ele fala que ele precisa saber no que ele está se metendo. Ele fala que ele gostou disso e que ele vai querer pegar o número dela e ela diz que está muito quente ali e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que realmente está muito quente, pede para ela anotar o número dela, diz que ela não vai poder entrar porque ele agora vai ter que ir. Ela pergunta se ela não vai poder entrar e ele diz que só mais tarde. E depois que ela dá o número pra ele, ela pergunta se ela realmente não pode entrar, mas ele fala que agora não dá pra ele. Ele fala que agora ele precisa ir, mas que foi bom conversar com ela. Ele pergunta se ela lembra o nome dele, mas ela fala que já esqueceu. E já ele nem sequer responde. O Landon diz que tem uma garota vindo ali na frente e que ele gosta muito de garotas hispânicas.
Ele pergunta se está tudo bem, se apresenta e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que sente muito e fala que não tem nome. Ele pergunta como assim ela não tem nome e pergunta também se ela acha que ele nasceu ontem e mais uma vez pergunta o nome dela. Ela pergunta por que ele quer saber, ele fala porque ele gostou do que viu e pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que tem 19, ele fala que ela é muito nova e deseja um ótimo dia para ela. E depois de bater na janela dele, ela diz oi e ele pergunta e aí. Ela diz que ele queria saber o nome dela e pergunta se não é isso, mas ele diz que não está mais interessado porque ela é muito nova. Ela pergunta e aí e ele pergunta como assim e aí. Ela diz que ela tem mais de 18 anos e que ela tem idade suficiente. Ele fala que não o suficiente para ele e diz que ele tem 27. Ela diz que ele estava tentando falar com ela, mas ele fala que ele não sabia qual a idade dela. Ela pergunta por que a idade importa e ele fala que ela é muito nova e ela diz que ela não acha. Ela diz que ela é muito madura para a idade dela, mas ele fala que não está interessado. Ela pergunta por que não, ele fala como assim por que não, fala que ela tem 19 e ele tem 27. Ela fala que ela pode mostrar para ele que ela é madura para a idade dela, mas ele fala que não é necessário. E em seguida ele deseja um ótimo dia para ela e ela fala que tanto faz e diz que ele é muito esquisito. Ele pergunta por que ela acha isso e ela diz que ele está rejeitando só porque ela tem 19. Ele fala que ele sente que ele seria esquisito se ele continuasse com isso, porque apesar dela não ser menor, ela só tem 19. Ele diz que ela acabou de sair da adolescência e ela fala que ela não é adolescente, ele fala que ela tem 19 e ele tem 27. Ele diz que para muitas pessoas ela é considerada adolescente. Ela pergunta se ela pode entrar para conversar com ele, mas ele diz que ele não tem nada para conversar. Ela diz que ele ainda nem sabe o que ela vai dizer e ele pergunta o que ela quer. Ele pergunta falar sobre o que e ela diz falar sobre nós, ele fala que não existe nós. Ela fala que um dia pode ter, mas ele fala que nunca vai acontecer. Ela pede o número dele e ele pergunta por que ela quer o número dele, sendo que nada vai acontecer. Mas depois de algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que ele faz muitas coisas e diz que ele é empreendedor. Ela fala que ele tem um carro muito legal e ele agradece. Ele também pergunta o que ela faz e ela diz que trabalha em um restaurante nessa mesma rua logo ali na frente. Ela pergunta se ele quer levá-la para sair, mas ele fala que ela está parecendo mais a irmãzinha dele. Ela diz que ele é muito doido e ele pergunta por quê. E ela fala que não quer ser a irmãzinha dele. Ele pergunta o que ela quer ser e ela diz que mais do que isso, mas ele fala que isso não vai acontecer. E mais à frente na conversa, ela conta pra ele que ela tem um filho e que ela está estudando e pergunta se ele poderia ajudá-la a pagar a mensalidade. Ele pergunta por que ele pagaria e ela diz porque dá pra ver que ele tem dinheiro. Ela fala que ela sabe que ele a achou bonita, ele fala que isso não significa que ele tem que pagar as contas dela. Ele fala que ele ainda nem a conhece e que dá pra ver que ela ainda é muito imatura. E fala que ela nem está se dando conta do que ela está dizendo e ela fala que ele não deveria ter falado com ela no começo. E ele fala que fez isso porque ele não sabia que ela tinha 19. Ela diz que pra ela tanto faz e diz que vai sair do carro e ele diz que ela pode ficar à vontade. O Dior pede com licença e pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela é Sheila. Ele pergunta se ela é do Brasil, mas ela diz que não. Ele fala que a camisa dela está escrito Brasil e que ela é muito bonita. Ele pergunta então por que ela está usando a camisa do Brasil e ela fala porque ela gosta. Ele pede o número dela, mas como ela diz que tem namorado, ele fala que pode ser o Instagram ou algo assim. Ela diz que não e ele fala que gostaria de levá-la para o encontro, mas ela diz que não e agradece. O Dior pergunta por que ele começou a gravar os dois, e ela diz porque ele a está incomodando. Então ele fala que foi mal, mas em seguida pede para ela esperar. Mas como ela finge que não ouve, ele fala, caramba. Mas algum tempo depois, como ela vê ele ali perto do carro, ela decide voltar. Ela fala ali alguma coisa, mas ele fala que não está entendendo.
Ela pergunta qual a língua materna dele e ele fala que é espanhol. Ele pergunta se ela também fala espanhol e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela não disse da onde ela é e ela fala porque eles não se conhecem. Ele pergunta por que ela voltou e se ela gostou do carro dele e ela fala que o carro dele é uma gracinha. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim. Ele fala que ele também gosta muito desse carro e é como se fosse um filho para ele. E em seguida ele pergunta o que ela quer e por que ela voltou. Ela fala que voltou porque ele estava fazendo algumas perguntas para ela. Ele pergunta se foi por isso e ela diz que sim. Ele fala que ele queria o número dela, mas que ela pegou pesado com ele e pergunta se aquele é o namorado dela. Mas ela diz que não e fala que aquele não é o namorado dela. Ele pergunta como assim, ela fala que não é o namorado dela. Ele pergunta então quem é, mas ela fala que não sabe. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. Ele pergunta se ela está tentando armar alguma coisa ou algo assim. Ela diz que não, ele fala que pensou que aquele fosse o namorado dela. Ela fala que ela fez uma pergunta e ele fala que é claro que esse carro é dele. Ele pergunta se ela gostou e ela fala que amou o carro dele. Ele pergunta se ela não está acreditando que o carro é dele e fala que o carro é dele. Ele pergunta se ela já andou em um carro desses antes, mas ela diz que não. Ele fala que ele acha que ela nunca andará e fala que é uma pena porque ela é muito bonita. Ele pergunta se ela gosta de branco e também pergunta por que ela está olhando assim pra ele. Ela pergunta olhando como e já ele pergunta se ela está brava com ele, mas ela diz que não. Ela pergunta se ele pode dar uma carona pra ela e ele pergunta carona pra onde. Ela fala que não tem namorado, mas ele fala que antes ela disse que tinha um. Ela diz que aquele não é o namorado dela e conta que é o amigo dela. O Dior pergunta por que ela não pede uma carona para o amigo dela, mas ela diz que ela gosta mais desse carro e que ela também gosta do motorista. Ele pergunta se ela gosta do motorista e ela diz que sim. Ele pergunta por que agora ela gosta dele e pergunta se é só por causa do carro, mas ela diz que não e fala que é por causa do motorista. Ele pergunta se ela quer saber o que ele pensa sobre isso e fala que é um monte de besteira. Ela fala que é por causa dele, mas ele fala que é besteira. Ele fala que isso é uma desculpa e ela pergunta se ele quer o telefone dela. Ele pergunta se ela vai dar o telefone pra ele e fica pensativo. Ele pergunta cadê o telefone dela e ela diz que deixou em casa e ele fala que não sabe. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim. Ele fala que esqueceu o nome dela e ela fala que o nome dela é Sheila. Ela fala que é um bom nome para ele colocar no carro dele. Ele pergunta se ela acha que ficaria bem e ela diz que sim. Em seguida ele pede para ela dar uma volta para ele. Ele fala que ela tem um corpo muito legal e que ele gostou muito. Ela fala que ela combina com o carro dele, mas ele fala que não sabe sobre isso. Ele pergunta se ela acha que combina e ela diz que sim. E ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela, mas depois a convida para entrar. E já nesse momento da conversa, ele pergunta o que ela quer fazer agora e ela diz que quer sair para comer alguma coisa. Ele pergunta se ela vai pagar, mas ela diz que ele que vai pagar. Ele pergunta por quê e ela diz porque ele dirige um carro como esse. Ele fala que ele poderia pagar, mas pergunta o que ela vai fazer por ele e ela fala que ela já está ali. Ele pergunta se é a presença dela e se só é isso. Ela pergunta se não é o suficiente, ele fala que não está entendendo aonde ela quer chegar. Ela pergunta se ele dirige esse carro e quer que ela pague a comida. Ele fala que ele quer saber o que ela vai fazer por ele e ela fala que vai no encontro com ele. E mais uma vez ela pergunta se isso não é o suficiente, ele fala que é um monte de besteira. Ele fala que não vai mentir pra ela e diz que isso não vai dar certo. Ela fala que se ele não quiser dar uma carona pra ela, ele vai ter que pagar o Uber dela. Ele pergunta quem, ela fala que ele. Ele pergunta por quê e ela diz por que ele a fez ela desperdiçar o tempo dela ali. Ele pergunta desperdiçar o seu tempo e ela diz que sim e fala que agora ele vai ter que levá-la. Ele pergunta se ela está falando sério e ela diz que sim. Ele pede pra ela sair do carro dele e fala que ela vai ter que desperdiçar o tempo dela com outra pessoa. E ela diz que tudo bem. Ele pede pra ela fechar a porta e em seguida agradece. O Landon fala que ele não vai mentir e diz que essa garota é muito linda. Ele começa fazendo um elogio e pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que sente muito, mas que não vai falar o nome pra ele. Ele fala que só quer saber o nome dela e pergunta se ela não vai mesmo dizer o nome pra ele. E como ela diz que não, ele fala que tudo bem. Ele fala que ela disse não pra ele e que ele quer ver se isso vai mudar.
Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele fala que já disse o nome pra ela, mas que ela que não quis ouvir. Ela diz que sente muito pela maneira que ela falou com ele, mas ele fala que não está ouvindo e pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que sente muito e que realmente não ouviu o nome dele no começo. Ele fala que agora é ele que não está ouvindo. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que obviamente o carro é dele, senão ele não teria entrado no carro. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que vai relaxar na casa dele. Ela pergunta se ele vai deixá-la entrar e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que não sabe e ele pergunta entrar pra quê. Ela fala que pra ver o que acontece, mas ele fala que obviamente ela não queria conversar com ele, que deixou muito claro que não estava interessada. Ela pede desculpas por aquilo, mas ele fala que ações valem mais do que palavras. Ela fala que é uma pena e que ela sente muito, então ele fala que ela vai ter que mostrar pra ele que ela realmente sente muito. Ela fala que eles poderiam sair pra comer alguma coisa e ele pergunta por que ele perderia o tempo dele com ela. Ela fala que não sabe e já ele fala que ela nem sequer sabe o nome dele. Ele fala que até agora isso não está fazendo sentido e ela fala que eles podem se conhecer. Ele pergunta por que ela não quis fazer isso no começo. Ela fala que não sabe, que sente muito e que estava distraída no telefone dela. Ele fala que quer saber por que ela agiu assim no começo e ela fala porque ela estava distraída. Ele fala que ele quer saber por que ela não estava interessada no começo. Ela fala que não quis conversar com ele no começo porque ela é tímida e ele pergunta se ela é tímida. Ele fala que ela não parece nem um pouco tímida, afinal de contas ela voltou para falar com ele. Ele pergunta o que fez ela voltar e como mais uma vez ela fala que não sabe. Ele fala que ela fica repetindo toda hora a mesma coisa e dizendo que não sabe. Ele fala que ele também não sabe porque ele deveria deixá-la entrar no carro dele. Ele fala que se ela não der uma boa razão para ele, eles vão ficar ali o dia todo e ela fala que eles vão ficar ali o dia todo. Ele fala que ela só pode estar brincando com ele e pergunta para onde ela estava indo. E depois que ela diz que estava indo ali na frente pegar uma coisa, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Joanna. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. E ele pergunta dali da onde e ela fala que da cidade. E em seguida ele pergunta qual o trabalho dela e ela diz que é enfermeira. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que não tem um tipo específico. Ele pergunta se ela gostou dele e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não gostou dele no começo, mas ela diz que não prestou atenção. Ele pergunta se ela não prestou atenção e fala que talvez ele vai deixá-la entrar no carro dele. Ela fala que nunca esteve em um carro desses antes e já ele fala que ela é muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que com certeza ela é bonita, mas pergunta como ele vai saber que ele não vai perder o tempo dele. Ela fala que não sabe, mas que gostaria de conversar com ele. Ela fala que ele que se aproximou primeiro, mas ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela diz que sente muito e que gostaria de dar uma volta com ele. Ele fala que não quer desperdiçar o tempo dele. E como ela fala que ele não vai, ele fala que ela pode entrar. Ela fala que é um belo carro e ele agradece. Ela fala também que ela gosta muito de banco vermelho. Ele fala que foi por isso que ele comprou e ela fala que também gostou muito do relógio dele e mais uma vez ele agradece. Ele fala que ela disse que ia mostrar pra ele o quanto ela sente muito e ela fala que é verdade, mas que eles precisam conversar um pouco primeiro. Então ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela fala que ela gosta de sair, beber com as amigas e curtir um clube. Ele pergunta se então é disso que ela gosta e ela diz que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 26. Ele fala que eles têm a mesma idade e ela diz que isso é legal. Ela pergunta o que ele faz e fala que ela também quer saber mais sobre ele. Ele fala que ele trabalha com imóveis e ela pergunta se isso dá dinheiro e ele diz que sim. Ele fala que ela é enfermeira e que ela também deve ganhar um bom dinheiro. Ela fala que é verdade, mas que também não é tanto dinheiro assim. E já agora, quando ele a chama para dar uma volta, ela acaba aceitando.